Bota no áudio. Eu compartilhei agora, vocês viram? Olha lá. Vocês conseguem ver? Sim. Dá para visualizar. Dá para visualizar? Dá. Ok. Débora, né? Ok. Então... Ok, então já tá no ponto de bala já. Eu acho que se ela quiser entrar, ela já pode entrar. E aí, quem vai fazer a apresentação? Quem vai fazer a apresentação? Quem vai fazer a apresentação? Professor. Ei, Marcele. Tem que ligar Oi, o professor, microfone. tudo certo aí? Oi? Quem vai fazer a apresentação? É você, Clenildo? Eu vou apresentá-la agora. Ele tá tímido, professor. Clenildo tá tímido. Clenildo, por que você está tímido? Isso aí é pressão da Marcele. Você sabe que eu sou sem vergonha. E só me reposicionar aqui. Ai, meu Deus. O pessoal tá escutando bem? Tá todo mundo escutando bem? Tá, amigo, tá. Bora logo. Chama logo a menina. Ok, deixa eu só fazer a introdução. Pessoal, hoje hoje é 1º de junho. Meu Deus do céu. Nós estamos na reta final. Hoje é 1º de junho. A turma é AD06NA, Gestão da Produção. E hoje a equipe do Clenildo tem uma convidada que é a Débora Coach. E nós vamos ter uma convidada que vai dar uma palestra para a gente hoje, correto? Lembrando que nós fechamos, então, todos os convidados, e eu não sei se vocês perceberam, eu abri um outro prazo, que é dia 14 de junho. Então, quem não puder ou não tiver, por algum motivo, não conseguir fazer até dia 3, quarta-feira, que a gente havia combinado, e eu abri um novo prazo, que é para vocês entregarem até o dia 14 de junho, que é 14 de junho vai cair no domingo, daqui 2 semanas. Aí vocês vão poder fazer com mais tranquilidade, beleza? O trabalho, ele vai valer 6 pontos. É por isso que cada equipe tem que fazer um relatório de todos os convidados. Não faz sentido você fazer só do seu e ganhar 6 pontos, tá ok? Aí não tem, aí está muito desproporcional. Tem muito aluno perguntando, Suzuki, é para fazer só da nossa equipe? Cara, um trabalho vale 6 pontos, né? Então é importante que você faça de todos, né? E aí eu coloquei na plataforma que ele está compartilhado do YouTube, que vocês podem assistir diretamente do YouTube, que a página é Vitaminas de Otimismo. Até é bom porque aí vocês vão poder ver outros convidados de outras turmas, né? E se vocês quiserem rever a aula de financeira, também tem lá também. Tá? Então tem gestão financeira. Eu coloquei todos os vídeos nesse canal do Vitaminas de Otimismo. Então, quem quiser rever as matérias de gestão financeira, estão todas lá. E quem quiser assistir e tiver curiosidade de assistir de outros convidados, também tem lá. Ok? Então, é bem interessante. Tá? Deixa eu ver. Ok. A nossa convidada já chegou? Está entrando? Boa noite. Boa noite. Está entrando. Tá entrando, pessoal. Dei uma mensagem para ela. Boa noite, Débora. Tudo bem? Em nome da turma, Oi, queridos. Em nome da turma, eu quero lhe Boa agradecer. noite. Eu quero lhe agradecer, viu, Boa noite. Débora? Tá? Tudo bem, obrigada. Eu é que agradeço aí esse convite tão especial. Aham. Então, na verdade, é uma turma de administração da Fibra, são alunos do 6º semestre, faltam mais 2 semestres para eles concluírem os cursos, tá ok? Eu vou pedir para o
o Legal, integrante da legal. equipe, é o Clenildo, é? Que vai fazer a apresentação de você. Isso. Então, pessoal, boa noite. Mais uma semana aí, mais uma semana começando com muita esperança, né? Que as coisas contornem, né? A nossa vida normal. E dando andamento à sala virtual do professor Suzuki, né? A quarta apresentação, eu trouxe aqui a nossa amiga Débora, né? Ela que está já há um tempo aí trabalhando com essa dinâmica de articulação com pessoas, né? Ela é coach, ela é, portanto, faz parte de um processo de formação na UFPA, no curso de economia, ela é economista, e ela vai trazer uma proposta para a gente de aprendizado durante essa sessão. Espero que vocês curtam e façam as devidas perguntas para a gente aqui fazer uma tarde que seja uma reunião de aprendizado. Vai lá, Débora. Uau, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite do Clenildo, dizer que é uma satisfação poder, de alguma maneira, contribuir para essa turma aí especial que vai entrar aí no mercado, agregando valor, contribuindo para o crescimento de empreendedores, de empresas. Então, primeiro, agradeço mesmo de coração o convite e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho só do meu conhecimento. Eu espero verdadeiramente de coração contribuir para esse processo de formação de vocês. Como dizia, existem duas Déboras. Uma Débora antes de entender de perfil comportamental e uma Débora depois de entender de perfil comportamental. Bem, eu pensei que essas questões de improviso acontecessem só nas palestras presenciais. Infelizmente, o meu computador, que é por onde eu atendo e faço palestras através do Zoom, hoje ele definitivamente me deixou na mão. Eu acredito que deva ser por conta de um problema de atualização. Os Macs têm esse desafio. Então, eu estou fazendo aqui do celular, mas eu preparei uma apresentação, uma pequena apresentação para compartilhar com vocês. E aí, eu quero feedback, se o meu som tá bacana, se a imagem tá legal, se a iluminação tá bacana, porque aí a gente vai aproveitar ao máximo aqui esse tempo para que ele seja produtivo e para que de fato agregue valor para vocês, tá? Bom, por que quando o Clenildo me chamou para falar sobre como que eu poderia contribuir, me ocorreu na hora falar de perfil comportamental? Porque, assim, eu de verdade, de coração, eu não acredito num gestor, num administrador de sucesso quando ele não entende de perfil comportamental, tá? E eu costumo dizer, né? Eu sou servidora pública há 24 anos, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado, sou auditora-chefe. Mas acho que 2 anos e meio e eu estava levando uma equipe para o buraco, para o fundo. Eu não entendia por que eu não tinha uma aderência 100% de uma equipe, eu não entendia o comportamento de parte da equipe, verdadeiramente eu não entendia. E aquilo começou a dar uma angústia muito grande. Eu queria, de toda maneira, ter 100% de produtividade, eu queria a todo custo ter alta performance, o que para o serviço público já é bastante desafiador. Então, aliado a tudo isso, eu tenho um perfil proativo, mas eu não entendia nada de pessoas, de liderança. E aí eu já estava com 2 anos no cargo de liderança e não entendia verdadeiramente de perfil. Bom, diante de tantas dificuldades, fui procurar ajuda. E eu comecei a fazer uma busca muito grande no mercado
a respeito de pessoas, comecei a estudar sobre pessoas. Em paralelo a isso, eu entrei numa formação de coach. Hoje em dia eu sou Master Coach, sou formada, tenho MBA, mas faltava, tinha um gap, tinha um espaço que eu ainda não gerenciava muito bem a minha equipe. E aí foi quando eu descobri uma coisa chamada análise de perfil comportamental. E aí eu costumo dizer que existe uma Débora líder antes de entender de perfil e uma Débora depois de entender de perfil comportamental. Eu fui fazer essa formação, fiz essa formação em Curitiba. Oi, Débora, deu uma travada agora. Que tá tudo bem? Tá tudo bem com o som? Acho que tem um microfone aí. Deu uma pequena travada na sua última fala. Eu não entendi o que você falou. Ah, tá bom. Será que é a minha internet? Não, Débora, tá tudo ok aqui. Acho que travou lá no Suzuki. Eu tô ouvindo aqui. Travou comigo, foi? Tranquilamente. Você tá falando que... Foi só você, Suzuki. Então, você estava falando da sua ida da sua formação em Curitiba. Exato. E lá nessa formação, né, eu me formei em analista de perfil comportamental, eu pude entender que eu não tinha como ter o sucesso que eu esperava enquanto líder, porque eu não entendia como as pessoas se comportavam. Eu não entendia nada de perfil comportamental. Então, imagina, eu queria tratar todo mundo de uma maneira uniforme, sabe? Unilateral. E não dava para tratar todo mundo de uma mesma maneira. Porque cada um de nós tem um estilo de comportamento, tem um perfil comportamental. E como é que eu poderia tratar todos da equipe de uma mesma maneira? Não dava. A comunicação não estava certa, a comunicação não estava ajustada. E aí foi aí quando eu entendi de perfil comportamental que eu pude perceber os erros que eu cometia, os equívocos, uma ficha enorme que caiu. Eu verdadeiramente não era uma líder completa, porque eu não entendia verdadeiramente como tratar, como extrair o melhor de cada perfil. E isso foi um divisor de águas para mim enquanto líder, e enquanto pessoa também. Entender de perfil me fez melhorar os meus relacionamentos como um todo, com a família, nos relacionamentos com meu namorado, enfim, fez entender, inclusive, por que eu me divorciei. Porque cada um de nós tem uma tendência a se comportar. Você não entende de pessoas, fica difícil. Você acha que você não entende, por exemplo, porque que o teu filho tem um determinado comportamento. Por que o filho A, por exemplo, gosta de falar, é comunicativo, traz todo mundo para dentro de casa, enquanto o filho B, para quem tem os filhos, gosta amo falar sobre isso, amo fazer análise de perfil, eu trabalho com isso através do sistema. E adivinha só, hoje em dia eu tenho uma equipe, é outra equipe, são as mesmas pessoas, mas a nossa performance no serviço público, ela é acima da curva, ela é totalmente, sabe, um ponto fora da curva. E as pessoas, e a gente trabalha com auditoria, que já é algo bem desafiador. E as pessoas me perguntam qual é o segredo, qual é a fórmula de sucesso. E não tem segredo, não tem fórmula. Na verdade, é verdadeiramente quando você abre o seu coração e a sua mente para entender que cada um de nós tem uma tendência a se comportar sobre aspectos que nos são peculiares e que a gente pode sim ajustar, mas o que é fundamental para um líder, para um gestor e para um administrador é que ele precisa entender que para cada um estilo de perfil, ele vai ter que ajustar a sua comunicação. Tudo bem? Podemos seguir? Débora, eu só queria dizer para você
que eu já estou com o seu material aqui no meu computador. Show. Então a hora que você Beleza. quiser, eu compartilho a tela com todo mundo, e aí, à medida que você vai falando, eu vou mudando os slides. Se você quiser já usar os Tá, slides, beleza. eu posso compartilhar. Vamos já começar. E alguém, professor, o senhor me ajuda aí com a gestão do tempo, porque eu gosto muito de falar. Tá ótimo. Eu Então, já se posso deixar- compartilhar a sua tela ou não? Eu quero primeiro fazer uma dinâmica, Ah, ok, tudo bem. tá? Nós somos quantas pessoas aqui? Nós estamos agora Deixa eu ver. em 16 pessoas. Tá, beleza. Então, gente, vamos. Todo mundo com papel e caneta aí. É uma dinâmica muito simples, mas eu adoro quando eu faço essa dinâmica, porque eu acho que cai muita ficha para todos nós. A gente vai precisar só de uma caneta e um pedacinho de papel. Tudo bem? Então, Ok, lá vai, aqui. gente. Vamos lá. Tá, peraí, só um minutinho, vou pegar um pedaço de papel para mim. Pera lá, também quero participar. Por favor, Bora lá, por gente. Um pedaço de papel e uma caneta Bic, por favor. Se não Vontade tiver de fazer essa Bic, dinâmica com pode ser vocês. outra. Igual. Pode ser um Só lápis pode- também, tá? Só pode caneta Bic, né? Pode ser qualquer uma, professor. Já? Ok, Débora. Pode começar. Beleza. O Clenildo Então, falou que vamos tem que lá. ser caneta Bic, eu não achei caneta Bic. Só Pode pode ser Bic, não pode outra. Pode ser qualquer uma, professor. Não, é Então, brincadeira, eu gente, sei, é vamos lá. brincadeira. Vamos lá. Então, é assim, é muito simples, a gente vai gastar acho que 1 ou 2 minutos, mas eu preciso que quando vocês terminem, cada um que terminar, vai levantar a mão, tudo bem? E aí o professor, como tem uma tela maior, eu vou tentar aqui correr com a minha tela para ir acompanhando. Mas aí quem acabar, levanta a mão, tudo bem? Ok. Vocês podem falar assim que eu vou seguindo aqui, beleza. Então vamos Pode lá, dizer gente. que Eu acabou? quero que vocês. Tudo bem, pode dizer que acabou, então, já que eu não consigo ver todo mundo aqui. Então vamos lá. Eu quero que vocês escrevam com a mão que vocês escrevem. Quem escreve com a mão direita, tá? Quem é canhoto escreve com a mão esquerda, tudo bem? Então escrevam o primeiro nome de vocês. E quem acabou, diz acabou. Acabei. 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 Tudo certo, tudo certo. Todo mundo, beleza. Agora eu quero que vocês escrevam o nome de vocês com a mão esquerda. Quem é o contrário. Quem é destro, vira para a esquerda. Quem é canhoto, vira para a direita. Acabei, o Flander. Ficou horrível, mas eu acabei. Ok, Débora. Acabou. Quem mais? Bem. Beleza. Já tem gente escrevendo. Show de bola. Mas vamos seguir. Agora eu quero que vocês voltem para a mão que vocês escrevem mesmo, para a mão que vocês escrevem. Tá bom? Volta na mão atual de vocês. Tudo bem? Vou dar o terceiro comando. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e escrevam o nome de vocês. Com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Acabei. Exato. Acabei. Acabei. Aí, lindo meu nome. Ok, ainda tem gente escrevendo, né? Tem gente escrevendo. Vamos seguir. Agora eu quero que vocês coloquem a caneta na mão oposta, aqui escrevem, e com os olhos fechados escrevam o nome de vocês. E a mesma coisa, quando acabar... Acabei, Débora.
Meu Deus, acabei. Bem, Ok. Imagina escrever o Wellington. Eu Já acho tem que gente o Wellington escrevendo. escreveu o Wilker. Sofrendo. É mais fácil Não, eu escrever escrevi o Wilker. Wellington mesmo. Tô escrevendo o Wellington mesmo, sofrendo aqui. Olha só, gente. Essa dinâmica é para mostrar para a Escuta, gente. Débora, não vai ter outro comando, não? Que é para escrever com o Não, pé? acabou. Não tem para escrever com o pé? Não. No próximo Pelo amor encontro a de gente continua. Olha só, o que que eu quero, o que que eu quis mostrar com a ferramenta para vocês. Cada um de nós tem um tempo. Se vocês, eu estava aqui escutando quem acabou. Teve uma pessoa, não sei se foi o professor Suzuki, que praticamente em todas os comandos ele foi o primeiro a acabar. E outras pessoas precisaram de um tempo mais, entende? Ainda que por segundos, mas cada um tem o seu tempo. Tem um áudio ligado aí. Cada um de nós tem um tempo e tá tudo certo, entende? Não tem nada de errado com isso. Isso é só para vocês, administradores, gestores, perceber. Para algumas pessoas, vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência. Para algumas pessoas, vocês vão ter que esperar que elas tenham o tempo delas. E que isso não necessariamente pode ser um problema. O gestor tem que ter o feeling, não só o gestor, mas o pai, o parceiro, sabe, o filho, tem que entender que cada pessoa ela tem um tempo, ela vai ter um tempo de resposta. E que vai ter sucesso o líder que entender isso. Vai ter sucesso o gestor, o administrador, que tiver essa sensibilidade para perceber, numa sala de aula, quem for enveredar pelo caminho da docência, que nós tem um tempo de resposta. E que está tudo certo. E que não necessariamente isso é um problema. Entendem? Então, esse era um recado para vocês aí que estão se formando, que estão aí no 6º período, né, de administração, que para que vocês tenham essa sensibilidade. Quando eu entendi isso, e vocês vão entender por que eu fiz essa dinâmica, eu diria que a minha vida enquanto líder, enquanto analista de perfil, enquanto treinadora, ficou muito mais fácil de entender. Agora sim, professor, a gente pode passar para a apresentação. Show de bola, Débora. Obrigada. Vamos lá, o professor vai me ajudando aqui. Gente, eu trouxe isso aqui, fiz um slidezinho para vocês, aí de repente, se o professor quiser depois compartilhar com a equipe, com a turma, tudo bem. O administrador e sua percepção sobre perfis comportamentais. Pode passar, professor. Como eu falei logo no início da minha apresentação, o meu nome é Débora Gomes, eu sou em economia, sou formada em analista comportamental, atuo na área governamental, atuo na área de auditoria no meu primeiro turno do meu dia, mas no segundo turno do meu dia eu atuo como treinadora e como analista de perfil comportamental. Eu vou acompanhando aqui também do meu computador. Olha só, gente, o que é perfil comportamental? Existe um psicólogo, William Marston, e lá na década de 30 pelos anos 39, ele era um psicólogo de Harvard, e aí ele descobriu que as pessoas se comportam segundo alguns padrões de comportamento. Então, ele desenvolveu essa pesquisa, ele passou anos estudando, e aí a pesquisa dele, ele apresentou em Harvard, e aí o que ele disse? Olha só, as pessoas, elas se comportam, em tese, sobre 4 estilos de comportamento, sobre 4 estilos de decisão comportamental. E aí o Marston disse, olha, existe uma teoria chamada DISC. E o que quer dizer essa teoria DISC? Segundo Marston, que nós, seres humanos, nós nos apresentamos a nossa tomada de decisão. Para algumas pessoas, como, por exemplo, para o dominante,
que é o D da teoria DISC, é o dominante também chamado como executor. O que é que esse perfil, como é que ele se apresenta? Quais são as principais características de um perfil dominante? Gente, o perfil dominante, as pessoas com esse estilo de comportamento, elas são rápidas, elas são proativas, elas querem resultados. Sabe aquela pessoa que você começa a falar e você ainda nem acabou de falar e ele já está dizendo, ok, entendi, qual é o próximo passo? Não sei se vocês já trabalham com alguém, conhecem alguém assim com esse estilo, mas o dominante, o executor, ele normalmente, num cargo de liderança, quando ele é um dominante com esses aspectos bem acentuados, ele tem uma intolerância, ele tem uma impaciência muito grande. Então, se você trabalha com um dominante, se você apresenta essas características do perfil dominante, eu diria que para pisar um pouco, colocar um pouco o pé aí no freio, sabe? Sobretudo se você é um líder e se você se identificar aqui com alguns aspectos dessa dominância. Dominante, eu estou começando aqui de baixo, tá, gente? Aqui do D, que está embaixo dominância, tá? Desculpa aí, faltou só dar esse comando para vocês. Então, segundo Maston, o dominante, ele tem ele normalmente ele é uma pessoa firme, decidida. Se você trabalha com um líder que ele tem esse estilo de perfil, na hora que ele passa um comando para a equipe, se ele não estiver bem antenado, se ele não entender de perfil, ele corre o risco de atropelar a equipe, sabe? Ele corre o risco de não ter a paciência e a flexibilidade para entender que cada um tem um tempo. O dominante, ele tem uma pressa muito grande. O foco dele é em resultados. Ele não está muito preocupado com pessoas. Se você der uma tarefa para o dominante, não tenha dúvida, ele vai te entregar essa tarefa. O dominante, ele apresenta de uma competitividade também muito grande. Ele gosta da competitividade. Ele transita muito bem por esse meio, por essa questão da competitividade. Então, lidar com pessoas dominantes, se o teu chefe, se você reconhece alguns aspectos desse dominante na pessoa com quem você convive, no teu chefe, no teu filho, começa a prestar atenção e ajustar a comunicação para esse estilo de perfil. Débora, isso é ruim? Eu costumo dizer que não existe perfil ruim nem perfil bom, não existe isso. Existe só você ajustar a sua comunicação para cada perfil e entender que todos os perfis têm pontos fortes e têm pontos fracos. E está tudo certo. O que a gente só precisa entender é que naquilo que a gente estiver comunicando de uma maneira muito fora de linha, talvez, eu tenho que ajustar essa minha comunicação, tá? E no final, vamos ver se vocês descobrem qual é o meu perfil. O dominante, ele apresenta características, ele é um perfil ousado. Ele não tem essa história de dar uma tarefa para o dominante e ele vir com essa história, eu não sei se eu vou conseguir, isso aqui, acho que isso aqui está demais. O dominante, você não vai escutar isso de um dominante. Ele vai assumir o comando, porque ele gosta disso. O coração dele pulsa na liderança. Ele não tem problema nenhum em ousadia, sabe? Ele não tem problema em correr riscos. Então, esse perfil executor, ele é muito bom, ele é muito bom para, obviamente, para uma corporação. O que a corporação, a empresa tem que tomar cuidado quando ela percebe que ela tem um líder com esse perfil? Ela só tem que estar ali trazendo pro perfil dominante que para ele ter cuidado, porque nem tanto ao céu, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É que no meio do processo existem pessoas. E eu costumo dizer que o maior patrimônio de uma empresa é o capital humano, né?
Então, eu não posso desprezar que cada um desse capital humano tem um modus operandi, tem um estilo comportamental, tem um perfil comportamental. Tudo bem? Então, essas são umas características básicas do dominante. O dominante, ele tem foco nos resultados, ele tem foco nas tarefas. Então, sempre o olhar dele, a tendência de comportamento dele vai ser focado nos resultados. Bom, vamos falar agora um pouquinho do perfil influente. O influente todo mundo conhece o influente. Sabe aquela pessoa popular? O influente, o foco dele, diferente do dominante, o foco dele é em pessoas. Ele transita muito bem, ele respira pessoas. Eu costumo dizer que para o influente, esse período de quarentena tem sido desafiador, porque ele gosta, ele quer estar no meio de pessoas. É um perfil comunicador. A gente percebe aí no meio dos artistas, dos comunicadores, grande parte desses atores tem um perfil de influente. Por quê? Porque eles adoram comunicar. O influente, se você convida ele para uma festa, né? Ele não vai sozinho, ele vai, leva um amigo, leva mais 2, 3, quantas pessoas ele encontrar pelo caminho, e aí chega numa festa, ele facilmente vai se destacar, porque ele vai conversar com todo mundo. Então, uma instituição, ele vai todo procurar falar. Muitas vezes, se você não entende de perfil comportamental, você vai ter dificuldade com o influente. Por quê? Porque ele tem dificuldade em finalizar tarefas. O foco dele não é em tarefas, o foco dele não é em processo, o foco dele é em pessoas. Então, se eu, enquanto líder, entendo que eu tenho esse perfil na minha equipe, o que eu faço? Eu vejo como alocar esse perfil da melhor estratégia naquele trabalho. Então, se eu preciso na minha equipe de alguém que precise de se relacionar, se é numa corporação, eu preciso de alguém para vendas, o perfil de influente, ele é excelente para vendas. Ele é excelente para receber o teu público, sabe? Então, essa importância do gestor, do administrador, entender o que cada um, onde cada estilo de perfil transita, você, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais assertivo na distribuição de tarefas. Não dê para o influente, por exemplo, uma planilha. Ele vai sofrer, ele vai ter muita dificuldade, sabe? Eu costumo dizer que um dos problemas do serviço público é esse. Eu, enquanto líder de uma equipe no serviço público, eu tive alguma dificuldade, porque eu sei que aquela pessoa, ela não tinha habilidade, ela não transitava muito bem ali, mas ela precisava estar ali naquele setor, ela precisava do emprego porque ela precisa do dinheiro. Então, eu acho que esse é um grande desafio do serviço público, porque você não tem tanta mobilidade, você não tem tanta flexibilidade de mover as pessoas, em alocar a pessoa certa para o cargo certo. Mas, ainda assim, é possível você, a hora que você entende o estilo comportamental de cada um, fazer a melhor alocação possível, mesmo com todas as limitações. E eu costumo dizer também que ninguém é escravo do seu perfil. Eu posso muito bem, ainda que eu seja um influente, promover habilidades e promover adaptações. É claro que respeitando o nosso limite, porque cada um de nós tem um limite, e eu costumo dizer que as pessoas estão adoecendo, muitos servidores públicos estão adoecendo, não só no serviço público, mas dentro de corporações, dentro de instituições, porque muitas vezes eu acho que esse é o principal problema. As pessoas estão alocadas, fazendo aquilo que não gostam, muitas vezes atropelando o seu perfil comportamental. Tudo bem, gente? Professor, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu tô achando que você tem um pouquinho desse perfil. Você diz que você gosta de falar, comunicativa. Vamos ver no final, gente. A gente adapta também, tá? Eu ia dizer, eu ia perguntar isso. A gente adapta, e eu vou falar no final
sobre, para vocês entenderem por que eu descobri que eu estava adoecendo, e onde é que eu descobri por que eu estava adoecendo, praticamente à beira de um colapso. Quando eu vi a minha análise de perfil, eu pude entender o que estava acontecendo comigo. E é por isso que eu digo que existe uma Débora antes de entender de perfil e uma Débora depois de entender de perfil. Foi muito assustador para mim. A gente faz um teste, né? Eu faço essa análise. É um relatório um relatório de mais de 30 páginas, com gráfico e tudo. E quando eu olhei meus gráficos, eu entendi por que eu estava procurando ajuda, por que eu estava procurando socorro. Porque eu realmente estava totalmente no perfil. Bom, vamos lá, gente. Tudo bem sobre o perfil dominante e o perfil influente? O influente, ele é muito carismático. O influente, nossa, quer ver um influente feliz? Coloque ele no meio de pessoas. Coloque ele para falar, coloque ele para se comunicar. Ele vai ser assim feliz e vai indo para as paredes. Bom, falar agora um pouco do perfil estável, gente. O perfil estável é aquele perfil mais... eu costumo dizer que diplomata deveria ter esse perfil. Porque o perfil estável, ele é um perfil que ele gosta também de pessoas, tá? Ele tem foco em pessoas, ele tem foco em relacionamento, mas ele já não é extrovertido quando influente. Ele não precisa estar no meio de pessoas, tá? Ele adora pessoas, ele é muito preocupado com as pessoas, mas ele não necessariamente gosta de estar falando. Pelo contrário, ele é aquele estilo de pessoa que gosta de estar nos bastidores. Ele é excelente para conciliar. Ele é excelente, é um perfil que inspira muita confiança na equipe, sabe? Quando todo mundo está em conflito, pode olhar que vai ter alguém que vai estar querendo conciliar. Então, normalmente, essa pessoa vai ser a pessoa que tem um perfil com tendência para a estabilidade. Eles normalmente são calmos, eles são extremamente planejadores. Então, se você é gestor de uma equipe, procure ter um perfil estável com você, porque ele vai ser aquele perfil que vai trazer um equilíbrio para a equipe. Quando tudo parece caos, o estável vai lá e na calmaria dele, na sensatez dele, ele vai conseguir dar a mensagem dele, ele vai conseguir dar o apoio para a equipe e ele vai conseguir dar ao líder, talvez assim, em alguns momentos de conflito e de caos até mesmo que precisar. Eles são bons ouvintes, tá? O estável é aquele perfil que você pode chegar, conversar, desabafar, sabe? Ele não tem pressa. É muito engraçado que se você mandar, por exemplo, um líder que tem esse perfil, ele tem um pouco de dificuldade de ir direto ao ponto. Diferente do executor, do dominante, quando ele te passar um WhatsApp, ele vai primeiro te dizer bom dia, como é que você está, se ele pode falar, se você pode falar naquele momento, entende? Então, ele é muito cauteloso, ele é muito cuidadoso. E, às vezes, o perfil planejador estável, ele precisa ali que você dê um pouco de... Coloque uma certa pilha nele, às vezes, para que ele não passe tempo demais planejando. Ele tem o tempo dele, você, enquanto líder, você precisa entender isso, mas também você, enquanto líder, enquanto gestor ou administrador, você não pode também ter tão longe da sua vista que é preciso, de uma maneira estratégica, colocar
um time também, sim, para cada perfil. Tudo bem, gente? Bom, vamos falar agora um pouco Esse daí é do o perfil conforme. O perfil estável. O que a gente falou é o estável, tá? Ele também tem foco em pessoas, ele também tem foco em relacionamentos. Ele tem necessidade ele não tem necessidade de influenciar, tá? Já o dominante e o influente, esses dois perfis, eles têm uma necessidade muito grande de influenciar. Então, o líder influente, ele vai fazer de tudo para te persuadir, da maneira dele, sorridente, comunicando, mas ele vai estar focado em te influenciar. O dominante, ele também é focado em influenciar. Ele precisa influenciar. Tudo bem que ele vai usar dentro do estilo dele esse poder de persuasão, tá? Só para enfatizar, gente, mais uma vez, que não tem perfil melhor ou pior, tá? Até porque cada um de nós tem um pouquinho de cada um, tá? O que acontece é que a gente tem algum perfil que predomina. Então, a gente tem algum perfil, algumas características que se destacam e que é aí que eu vou dizer qual é o meu perfil principal. Bom, vamos falar agora um pouco dos conformes. Eu tenho uma equipe multidisciplinar e eu tenho todos esses perfis na minha equipe. Mas não sei se porque a gente trabalha com consultoria e eu trabalho com alguns contadores, eu tenho alguns conformes na minha equipe. E o conforme, para um dominante, trabalhar com conforme, se ele não tem perfil, ele pode sofrer. Porque o que acontece com o conforme? Não sei quem lembra aqui de um personagem, não lembro agora qual era o programa, talvez o Clenildo lembre, mas ele tinha uma frase que dizia: eu gosto das coisas nos mínimos detalhes, sabe? Então, esse é o perfil conforme. Eu não sei não, porque não era do meu tempo esse dos mínimos detalhes. Extremamente detalhista. Não, se você vai comer charuto? Ele é muito focado em detalhes. Se você der um trabalho... Como? Alguém falou alguma coisa? Tá bom. Dizendo Acho que esse é o áudio Clenildo. Estão falando que esse é o Clenildo, eu não sei, acho que eu ouvi alguma coisa assim. O conforme é o Clenildo? Será? Bom, não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que eu sei qual é o perfil do Clenildo. Mas o conforme... que eu acho que tem um áudio ligado. Bom, o conforme, ele é perfeccionista, sabe? Se você der algo para um conforme, enquanto ele não esgotar aquilo, enquanto ele não verificar todas as possibilidades de te entregar aquilo com uma perfeição, ele vai achar que não está bom. Então, ele pode ir e voltar várias vezes numa tarefa até ele entender perfil do perfil conforme, porque eles têm um nível de exigência muito alto, muito alto. E dependendo do nível de conformidade, ele pode muitas vezes demorar para te dar um retorno, demorar para te dar um feedback, sabe? De alguma tarefa que você demandar para ele. Normalmente, os conformes, eles são discretos, são pessoas discretas, são pessoas ali que são muito na delas. Às vezes, os conformes são um pouco também introspectivos, eles não estão focados em pessoas, assim como os dominantes, eles estão focados em tarefas, eles adoram processos. O conforme, ele precisa de um método para ele desenvolver bem o trabalho. Então, se você tem um conforme na sua equipe, não coloque ele numa linha de frente, não coloque ele, por exemplo, para atender ao público, porque ele vai ter uma certa dificuldade, entende?
No entanto, se você, dentro de uma organização, precisa de alguém que seja minucioso, com números, com planilhas, com conferências, sabe? Controle de qualidade, por exemplo, atribua essa tarefa, atribua essa função para um conforme, que você vai ter muito, muito, muito sucesso. Eu trabalho com alguns conformes e eu não entendia, e eu tinha uma impaciência muito grande, porque era muito difícil eu entender por que eles precisavam, por que quando eu estava falando em alguma coisa, ou dava um texto, o conforme verificava que estava faltando uma vírgula. O conforme consegue dizer, olha, isso aqui essa fonte está diferente dessa, entende? E hoje em dia, né, depois que eu ajustei a minha comunicação e que eu entendi de perfil, eu adoro trabalhar com conformes, porque eles me dão uma segurança. A gente que trabalha com auditoria, então você tem que ter muito cuidado com o que você apresenta para a presidência, né, para a sua chefia. Então, eu costumo dizer que quando você tem uma equipe, eu acho assim, é fundamental você montar uma equipe baseada, ter uma equipe com esses 4 perfis, fazer uma seleção baseada nesses perfis. E aí, para você, como administrador, ser assertivo numa empresa, na sua empresa, ou na empresa que você for trabalhar, ou na equipe que você for liderar, ou ainda que você não vai liderar, mas que dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos, você prestar atenção a partir de hoje que cada um de nós vai se apresentar com uma tendência num desses 4 estilos de comportamento. Algumas pessoas são muito fácil perceber, outras você ali vai ficar em dúvida, porque, como eu falei, de nós vai apresentar essas características, mas sem dúvida, vai ter um desses 4 estilos que sobressai. Deixa eu ver o que eu posso falar. Bom, esse gráfico aqui do lado direito, que é o estável e o conforme, esses 2 estilos de perfis, eles não têm necessidade de influenciar. Do lado esquerdo, o influente dominante tem necessidade de influenciar. O influente e o estável, ele tem foco em pessoas e nos relacionamentos. O dominante e o conforme, eles têm foco em resultados, tá? Como nós estamos de tempo, professor? Débora, o nosso limite é até 8h30, porque os alunos vão ter uma outra aula com outro professor. Então, nós temos mais uns 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos. Perfeito. Então, pode passar para a próxima tela, ela já é bem mais simplesinha. Pronto. Por que eu quis trazer essa tela para vocês, tá? Para vocês entenderem como que é o processo da tomada de decisão de cada perfil. E isso faz toda a diferença assim, quando você é um líder, para você entender como é que o teu liderado toma uma decisão, e para você também passar isso para o teu gestor. Então, olha só, o influente, na parte de cima aí do gráfico, o I e o S, esse S é de estável, tá, gente? Que é essa sigla em inglês, tá? Então, vamos lá. O I e o S, tá? Tem alguém com áudio ligado aí. Clenildo, tem alguém com áudio ligado. Vamos lá, gente. O I e o S, a tomada de decisão deles é emocional, tá? Tá tudo bem, gente? Andréia. Ei, Débora. Oi. Tá. Acho que é Neto Oi. Neto Brito. Por favor, o microfone tá ligado, meu amigo.
Ah, tá ótimo. Obrigada, gente. Pode Bom, continuar, vamos Débora. lá. Tá bom. Bom, aquele gráficozinho o professor acabou de passar, a tomada de decisão do influente e do estável é uma decisão emocional. Dificilmente o influente, o estável, ele vai tomar uma decisão olhando para o lado racional da coisa. Gente, ele não vai tomar. Por quê? Porque ele está focado em pessoas, sabe? Demitir uma pessoa, mandar um influente demitir alguém, é uma tarefa sobre-humana para ele. Por quê? Porque ele vai ter tanta dificuldade, entende? Ali, emocionalmente para ele, é uma tarefa pesada. Então, se você é um influente, talvez agora, se você é um líder, você entenda por que é tão difícil você, algumas vezes, dizer um não para o seu liderado, entender por que o seu companheiro, o seu parceiro, tem dificuldade em dizer não para as pessoas, tem dificuldade em romper com algumas coisas. Porque a tomada de decisão do influente e do estável, ela é emocional. Já a tomada de decisão do dominante e de conforme é uma decisão pragmática, é uma decisão racional. Ele não vai ter problema nenhum em dizer, olha, amigo, desculpa, não dá, seu contrato de trabalho está encerrado, a gente vai partir agora para a tarefa. É a mesma coisa conforme. Ele tem uma mente tão voltada para resultado e para método, que se ele tiver alguém na equipe que não estiver correspondendo, ele não vai ter nenhum problema em ser objetivo, pragmático e dizer tchau, amigo, obrigada, foi bom enquanto durou, tudo bem? Bom, vamos passar aqui, eu trouxe aqui uma pincelada muito rápida, pode passar, pessoal, por favor. Eu trouxe uma pincelada muito rápido para a gente entender melhor um pouquinho de cada um, vai ser bem rápido. Olha, a palavra-chave do fator de dominância para esse perfil dominante é o seguinte: ele é intolerante, como eu já falei, ele tem pressa nas coisas, a emoção onde ele transita é uma emoção de raiva, e que é importante entender que se eu tenho esse perfil, o que eu tenho que fazer com essa minha emoção? Eu tenho que canalizar essa emoção para o meu lado proativo. Ao invés de lidar com a raiva, eu tenho que pegar essa raiva e pensar o que eu posso fazer de melhor no momento de estresse. Se eu tive um desentendimento, alguma coisa, o que eu posso fazer para substituir essa raiva e focar no resultado e trazer o melhor desempenho aqui, de uma certa maneira, substituir esse sentimento nocivo. O motivador do dominante é o desafio. Ele adora poder, ele gosta, ele não tem problema nenhum em liderar e em se colocar numa posição de destaque e de liderança. Ele tem uma comunicação direta, ele é objetivo. Se você trabalha com o dominante, não dê rodeios, entende? Vai direto ao ponto que você vai ganhar ponto com ele. Ele gosta de objetividade e clareza. Numa empresa, ele tem um excelente comando, ele é muito bom para as posições de comando e iniciativa, como eu já falei antes. Pode dar uma tarefa para o dominante e ele vai executar. A tomada de decisão, eu já falei, é rápida e também ela é racional. Pode passar, professor. Eu estou correndo um pouquinho, que é para dar tempo de responder alguma pergunta. Bom, o influente, né? É um fator, ele por onde ele transita. Comunicação e sociabilidade. A palavra-chave desse perfil é sociável, a emoção dele, onde que ele transita emocionalmente, é no otimismo. O influente, normalmente, ele está com um sorriso. Se você compartilhar alguma coisa com o influente, ele vai ser aquela pessoa que vai te dizer, vamos lá, vai dar certo. Ele vai estar sempre aí de uma maneira olhando positivamente para os desafios da vida. Ele adora reconhecimento social, então se você trabalha, se você é casado com o influente, a partir de hoje, começa a validar mais, sabe? O influente, ele pode trocar um prêmio em dinheiro, muitas vezes por um reconhecimento, por uma palavra, por um elogio em público. Ele adora. Ele se sente muito, muito importante quando ele recebe um elogio, quando ele é validado. Sobretudo se essa validação é em público. Ele é informal, a comunicação
ação do influente é aquela que vai ser sempre a mais normal possível. Na empresa, ele é muito bom para negociação, ele é muito bom para a área de venda, telemarketing, linha de frente, receber. Se você tiver um negócio que precise atender, receber pessoas e venda, pode colocar um influente que você vai ter sucesso. Bom, a decisão dele é emocional, mas é rápida. Então, ele pode muito bem dizer um sim quando ele precisava dizer um não. Esse é o influente. Vamos passar agora para o estável. Isso, professor, obrigada. O estável, gente, ele é aquele fator do equilíbrio, da empatia, da lealdade. Dificilmente você vai ter problemas de idade com o estável, sabe? Ele costuma ser aquela pessoa ali muito do bem, muito sangue bom, confiável, mas ele é previsível. Não dê para o estável uma tarefa para ele te entregar daqui a 2 horas, ele vai sofrer. Ele precisa de tempo, sabe? Ele precisa de horas para ele assimilar, para ele digerir. Ele é avesso a mudanças. A emoção dele, ele é muitas vezes apático, sabe? Porque ele precisa observar primeiro, ele precisa de um tempo. Então, ele transita aí nessa questão um pouco da apatia. O motivador do estável é segurança. Então, se você quer ganhar ponto com o estável, dê para ele, transmita para ele a questão da segurança. Faça ele perceber que ele vai estar seguro com você, que ele vai estar seguro na sua equipe, sabe? Que ele vai estar seguro na empresa, que a empresa se importa com ele. Então, muitas vezes, o estável abre mão de algo além, até de dinheiro, por exemplo, se ele perceber que com você ele está seguro. É muito, muito interessante esse aspecto do estável. Ele tem uma comunicação suave, ele é condescendente. Na empresa, ele é muito bom ser alocado numa área que envolva planejamento. Eles são excelentes planejadores. A tomada de decisão é emocional e é demorada. Ele vai demorar um pouco para ele tomar uma decisão. Ele vai precisar de dias, vai precisar de algum tempo para ele te dar um feedback. Bom, o conforme. O conforme ele é o perfil da estrutura, do detalhe, do método e do processo, tá? Ele é crítico, ele é analítico, a emoção dele é medo, ele tem muito medo de errar, ele tem muito medo de falhar. Então, por isso que o conforme, ele para te entregar uma tarefa, ele vai revisar. Então, às vezes, se você não entender que você está trabalhando com conforme, você pode vir a se irritar com ele. Se você tem um filho que ele é conforme, aprenda a lidar com ele, porque ele vai precisar de detalhes para ele te dar uma resposta. E ele normalmente tem medo de te entregar uma tarefa, porque ele tem muito medo de falhar. O motivador dele é a informação, tem que estar de acordo. Então, ele vai ser aquele cara crachá. Eu diria que essa é uma palavra que define o conforme. E se não tiver cara crachá, ele não vai deixar você entrar. A comunicação dele é formal, ele vai apresentar mesmo aquela pessoa já bem, que se coloca aquela camisa mais, aquela roupa mais formal, porque é nesse mundo aí que ele gosta de transitar. Dentro de uma empresa, eu já falei, mas ele é muito bem alocado quando você precisa de alguém que tenha aquele olhar crítico, sabe? Se você trabalha com controle de qualidade, coloque esse perfil dentro de uma empresa que você vai ter muito sucesso. Ele não vai deixar sair alguma peça com defeito. Na tomada de decisão, é uma tomada de decisão mais lenta, mas ele é racional. Ele vai dizer sim, se ele tiver que dizer sim, ele pode até demorar, mas ele é pragmático. Bom, e por aqui eu termino a minha apresentação. Obrigada pela oportunidade. Eu costumo dizer que uma mente que se abre para o conhecimento, parafraseando Albert Einstein,
ela jamais volta do seu tamanho original. Parabéns para vocês, parabéns por essa tomada de decisão, parabéns por terem disponibilizado aqui um tempo para entender de perfil comportamental. Eu ouso dizer que eu acho que poucas pessoas aqui tinham esse conhecimento, esse olhar, porque eu não sei, a gente muitas vezes está tão envolvido com outros aspectos da vida, a rotina, né? Ela é muito pesada no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não tem aí um tempo para estudar sobre pessoas. Eu tenho um livro aqui para recomendar, não estou ganhando nada, não estou fazendo merchan, mas é um livro que é Decifre e Influencie Pessoas. Eu posso passar depois os detalhes para o Clenildo, para ele compartilhar com vocês. Aí estão todos os meus contatos, minhas redes sociais. O Instagram está errado, Débora Puz Oficial, eu mudei meu Instagram, mas os demais estão todos corretos. E eu estou aberta aqui para dúvidas, perguntas. E, Débora, eu vou lhe perguntar a respeito. Quando você percebeu que era hora de procurar mais conhecimentos para saber liderar as pessoas que você que trabalham com você? Tá. Então, eu percebi, eu tinha uma ansiedade muito grande. Eu não sei aqui quem quer arriscar aí o meu perfil, mas eu tinha uma pressa, uma necessidade de tudo para ontem. Eu queria resultados imediatos, e aí o que isso estava me causando? Um estresse muito grande, uma ansiedade. Então, eu costumo dizer que eu estava passando por um processo de uma ebulição emocional. E em alguns momentos eu percebia que aquilo estava me tirando do eixo mesmo, sabe? E eu comecei a perceber que a equipe não estava comigo. Eu não tinha uma equipe. Eu não falava a comunicação deles. E aí era isso. Eu queria muito liderar. Eu tinha uma necessidade muito grande de entregar ótimos resultados, mas eu não tinha como fazer isso, porque eu não tinha ferramentas, eu não sabia o que cada um desses perfis que hoje eu sei, né, e tenho assim, conhecimento muito amplo nisso, né, trabalho com isso, eu não entendia nada. Então, eu tenho vários conformes na minha equipe, e quando eles me demoravam tanto para me dar um feedback, que causava raiva, sabe? Me causava uma ansiedade, eu não entendia. E eu não queria perder a equipe, eu não podia perder a equipe, eu não queria perder a liderança, então eu tive que realmente tomar uma decisão. E também eu não queria adoecer, porque eu estava à beira de um estresse, e aí quando eu fiz a minha análise de perfil, como eu falei no início, eu descobri o meu perfil é dominante, eu sou executora e eu estava adaptada num perfil estável, eu estava tentando me adaptar à equipe, só que era uma tentativa muito grande e por isso que eu estava sofrendo, por isso que eu estava no nível de estresse muito alto. Mas na verdade eu descobri que sozinha eu não era capaz de promover as mudanças. Então, fica aqui também uma dica para vocês. É muito importante a gente ter humildade para a gente entender que ninguém sabe tudo, que ninguém domina tudo, que não tem nada que vá te levar para um outro nível nessa vida que não seja os relacionamentos, que não seja entender de pessoas. Então, se eu posso deixar uma dica hoje para vocês, enquanto formandos em administração, é que entendam que para vocês terem sucesso verdadeiramente nessa profissão, não só nessa profissão, mas nos relacionamentos, nas parcerias, que primeiro vocês têm que entender de pessoas, entender que cada um de nós tem aí que muitas vezes, se um conforme
ele está demorando para te dar uma resposta, não é porque ele quer, ou porque ele está fazendo de propósito, é porque ele tem o tempo dele. E se você tem um influente e você sabe que ele fala demais, que ele conversa demais, aproveita a energia, aproveita a emoção de cada perfil e vira o jogo, sabe? Coloca ele para fazer aquilo de melhor. Aloca a pessoa certa no local certo, que vocês, sem dúvida nenhuma, terão muitos melhores resultados enquanto líderes, enquanto gestores. Legal, Débora. Eu queria muito Obrigado. agradecer essa aula de DISC que nós tivemos, né? E eu iria até fazer uma Sim. pergunta se você tinha um livro para indicar. Aí você já passa para o Clenildo, que ele vai passar no grupo. E a gente sabe que na internet tem vários questionários para a gente identificar o nosso perfil, que são até gratuitos. Eu queria saber se você tem algum site que poderia indicar para a gente, porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer a gente mesmo, né? Você tem algum site que poderia indicar para a gente fazer uma autoavaliação? Tenho. Então tenho, você... sim. Olha só. Sim. Eu tenho, é só entrar no meu perfil, Débora.Gomes Oficial, tá? Esse é o meu perfil do Instagram. Então, na minha biografia vai ter um link, e esse link vai te mandar direto para uma página, e vai estar lá, análise de perfil gratuita, é 100% gratuito, tá? E aí você vai responder, e aí você vai, o sistema vai te dizer na hora principais características. Não vai dar tudo, obviamente, porque é só uma degustação, tá bom? E se alguém quiser fazer uma análise completa, é só me acionar também, tudo bem? Tá ótimo. Então tá, Débora, muito obrigado pela sua excelente contribuição. Foi muito show de bola, né? Foi uma verdadeira aula que nós tivemos sobre Obrigada, autoconhecimento, liderança. E eu queria que você desse as palavras finais para os meus alunos, né? Que conselhos você daria? Falta mais um ano para eles se formarem, para que eles possam se tornar excelentes administradores. Bom, a minha dica, a minha recomendação eu acho que o primeiro passo eles já deram, que eles estão investindo em conhecimento, mas nunca achem que vocês já estão completos. Nunca achem que não tem nada que se possa aprender, porque muitas vezes a gente nem sabe que não sabe sobre alguma coisa. E por não saber que nem sabe, que não sabe sobre alguma coisa, a gente comete os equívocos da vida. Então, lembre-se da minha experiência enquanto pessoa, enquanto líder, porque eu nem sabia que eu não sabia sobre liderança. De tudo que eu já tinha estudado, de tudo que eu lia, eu nunca tinha encontrado nada tão completo nesse quesito pessoas quanto a análise de perfil comportamental. Aí sim, vai fazer a diferença entre um profissional A e o B. Primeiro, é o amor naquilo que ele faz, é verdadeiramente a sua entrega. E o segundo diferencial é quando você entende que a gente sempre tem algo novo para aprender. E todos os dias se deem essa oportunidade de aprender algo novo. Porque nada nessa vida é tão importante, é tão rico quanto o conhecimento, quanto o aprendizado. Eu acho que essa é a minha partilha com vocês hoje. Tá ok, olha, show de bola. Obrigado pela verdadeira aula, obrigado por essa lição de vida que você trouxe para a gente, né? Você pode ter certeza que foi um grande aprendizado. Então, muito obrigado. Obrigada. Tá? E Obrigada, a gente espera Débora. que um dia, quando acabar essa pandemia, a gente possa se conhecer pessoalmente. Você fazer uma visita para a sala. Pessoal, que isso, pessoal? Meu perfil é dominante, tem que pedir autorização para mim. Tá bom. Pessoal, gente, valeu, alguém faz uma foto aí pra gente publicar.
Ah, tá. Suzuki refletir mesmo. aí. Deixa eu sair daqui para gente fazer um. Peraí, eu vou fazer uma foto geral. Quem pode fazer a foto aí? Deixa eu me ajeitar aqui. É que eu tô na rede, rapaz. Quem pode tirar? Quem pode tirar? Alguém Não tirou a tem foto? problema. Fala aí, É tira. que Alguém Não tirou? consigo Alguém ver tirou a meu foto? celular. Peraí, vou tirar, peraí. Diz que o vídeo do Anderson estava fechado. Tá bem? Peraí, só um momentinho. Ah, não tô conseguindo. Ah, tá. Alguém, ué, Que é só... pena. Alguém não tem um celular aí para tirar uma foto? É porque quem tá. Já, todo mundo Quem tiver no sorri. computador consegue tirar uma Ah, foto lá, mais tirou. completa. Todo mundo sorri. Tirou, Lei? Pronto. Tirei. Tá bom. Pessoal, mais uma vez, Show de parabéns. bola. Show de bola. Débora, muito obrigado. Obrigada, tá? E Eu valeu, que valeu, agradeço, valeu. gente. Parabéns, galera. Show de bola. Boa Valeu. noite a todos. Valeu, boa Valeu. noite. Gente. Boa noite. Obrigada, Débora. Obrigado, Débora. Tudo de bom. Tchau. Tchau, Débora. Tchau. Tchau, Tchau, obrigada. queridos. Débora. Boa sorte. Obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite.